palavra do Senhor fala em Romanos, no capítulo de número 6, e o verso de número 14 diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Meus amados, como entender esta mensagem poderosa da parte de Deus, falada aqui por apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 6, e o verso de número 14. Nós vamos entender o significado de não estar debaixo da lei, mas debaixo da graça. Repetindo aqui o versículo, ele diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Salientando, voltando aqui, antes da morte de Cristo e ressurreição, Jesus, ele foi predito através dos profetas do Antigo Testamento e também pelo profeta João Batista, ali no Rio Jordão, sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o intuito da vinda do Messias para tirar o pecado do mundo, tirar o pecado da vida do ser humano, o único capaz de perdoar, o único capaz de limpar a humanidade da transgressão da lei. Sabemos, como muitas vezes eu disse em 1 João, no capítulo 3, o verso 4, diz que todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ora, vivemos em uma sociedade hoje e em muitas igrejas que fala por uma só boca que não vivemos mais debaixo da lei. Pois bem, como entender o que é não viver debaixo da lei? Sendo que muitos pregadores também falam que a lei foi abolida na cruz por Cristo e que não somos mais dependentes da lei como um tutor para viver. Que pena que não entendem que a lei a qual foi abolida na cruz do Calvário foi a lei de sacrifícios, a lei cerimonial, a qual antes, para que o homem tivesse o perdão dos pecados, era necessário a morte de Cristo na cruz. Antes, para o homem ter o perdão dos pecados, era necessário que um cordeiro fosse morto e entregue ali ao sacerdote, para que o sacerdote, então, fazendo a aspersão do sangue, fizesse a expiação dos nossos pecados, a qual nós, levando ali o cordeiro para sacrifício, ele fazia ali o holocausto, a qual enviava a Deus, e Deus, a intermédio desse holocausto, perdoava os nossos pecados, e se tornava a aparência, aparentemente os pecados ali estavam perdoados, mas o homem sempre voltava a praticar os mesmos erros, sempre voltava a praticar coisas que não eram do agrado de Deus, e acabavam ali levando novamente um cordeiro ou um cabrito, ou filho do boi, um garrote ali para oferecer em sacrifício a Deus para perdão dos pecados, ou 2 rolinhas, dependia muito do tipo de pecado que a pessoa cometesse, ali teria o sacrifício. Também tinha sacrifício de manjares, como efa de farinha, e muitos outros sacrifícios
rituais que eram levados até o sacerdote para a expiação dos nossos pecados. Porém, esses rituais, esses sacrifícios, chamados de sacrifícios cerimoniais, que fazem parte das leis cerimoniais, esses sacrifícios eles foram crucificados na cruz, eles foram cravados, eles foram abolidos. Portanto, muitos pregadores generalizam a lei de Deus, dizendo que Deus o cravou na cruz. A lei que fala em mandamentos, né? A mesma lei que nós conhecemos, que você conhece, como não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, honrar pai e mãe. Esses mandamentos que nós conhecemos, né, são generalizados ao ponto do pensamento ser deturpado e levado em consideração que eles foram cravados na cruz. Não. Somente a lei de sacrifícios cerimoniais, de aspersão de sangue ali no altar, né, que representava o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Essas sim foram as leis que foram cravadas na cruz do Calvário. Porém, Paulo, quando ele diz assim: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Como nós podemos estar debaixo da lei e como também nós podemos estar debaixo da graça? Ora, estar debaixo da lei, meus amados irmãos, é o mesmo que viver em desobediência à lei. Estar debaixo da lei é o mesmo que estar em transgressão às leis, certo? Imagine se você está sob a lei, ou seja, no nosso país nós temos muitas e muitas leis. Nós podemos observar que em nosso país existe praticamente 5.000 leis, né? E essas leis, elas são regidas, são colocadas para serem cumpridas à risca. Sabemos que essas leis não são cumpridas à risca, né? A corrupção tem entrado no coração do homem e principalmente das autoridades constituídas, a qual eles mesmos próprios, eles transgridem as leis. Eles não cumprem tudo aquilo que está escrito. Nós falamos isso de leis nossa, aqui dos homens, lei do nosso país, que a nossa legislação fez para que nós venhamos a obedecer. Também no tempo de Cristo, quando ele se chegou aos fariseus e disse: vocês colocam fardos pesados para as pessoas seguirem, e vocês mesmos não usam nem um dedo mindinho para levantar, né, para tentar se responsabilizar e cumprir também com esses mandamentos. Mas vocês querem que as pessoas sejam obrigadas a fazer assim. Também são as autoridades constituídas em nosso país que obrigam-nos a obedecer às leis, né? Mas eles mesmos se excluem da obrigação. Eles mesmos não fazem como exemplo para nós vermos também fazer, né? Por exemplo, a lei de trânsito, ele permite a velocidade máxima permitida dentro das cidades de 40 km por hora. Portanto, se você observar bem, você vai ver alguma autoridade de trânsito que passa desse limite, né, que não obedecem. Então, é apenas meramente escrito, né? E assim, irmãos, a lei de Deus também, ela tem o seu valor. Então, como é que a gente está debaixo da lei? Quando nós vivemos em desobediência à lei. Quando nós desobedecemos a lei, a gente estamos debaixo dela, né? Ela está nos machucando.
para que nós venhamos estar sobre ela, ou seja, ela não está sobre a gente, nos pisando, é necessário nós estarmos em obediência. Assim nós teremos liberdade para sair. No momento em que nós transgredimos, automaticamente estamos debaixo da lei, né? E como nós podemos estar debaixo da graça? Ora, a graça, nós temos que entender que a graça ela não veio após a morte de Cristo. A morte de Cristo, ela significa graça para nos salvar do pecado, que é a transgressão da lei. Só que ela não estava depois de Cristo, ela sempre veio à tona, sempre, mesmo depois da fundação do mundo, ali do tempo de Adão, do tempo de Noé, nós vivemos, todo esse povo, durante mais de 6.000 anos, vivemos debaixo da graça de Deus, certo? Noé, por exemplo, eles foram salvos pela sublime graça de Deus. Deus, olhando dos céus, achou graça aos seus olhos a Noé, por ser um homem justo, e pela sua infinita graça, Deus teve compaixão de Noé. E não somente de Noé, mas de todos aqueles que estavam junto com Noé, mas foi por intermédio de Noé que toda a sua família ali, somando 8 pessoas, né, suas noras, os seus filhos e sua esposa, eles foram salvos pela graça de Deus. E a sua graça, né, pela graça de Deus, Deus mandou com que Noé fizesse ali uma arca para proteger a sua família, pela graça. Então a arca, ela representa a graça de Deus na vida da família de Noé. Amém? Vocês estão entendendo? Então, veja bem, a graça simboliza no tempo de Noé a arca da aliança. Ou seja, desculpa, a arca que foi colocada para levar consigo os animais e a sua família. E no tempo de José do Egito, ele estava ali que depois de governador, o povo foi escravizado praticamente 420 anos. Paulo ele relata de 430 anos, quando veio a aliança, né? Que Deus trouxe ali a arca da aliança, que representa a presença de Deus. Ali também era a graça de Deus sobre o povo de Israel, que foi tirado da terra do Egito, da terra da servidão. Sabemos também que na terra da servidão, ali no Egito, eles adoravam a vários deuses estranhos. Eles adoravam a todo tipo de Deus diferente que você imagina, eles adoravam. Para cada situação existia um Deus. Por exemplo, para o rio existia um Deus, para a chuva existia um Deus, para o sol existia um Deus, para o vento existia um Deus, para a colheita existia um Deus. E se nós formos observar as 10 pragas que Deus lançou ali sobre o Egito, foram exatamente contra 10 deuses estranhos. Para cada praga que foi lançada ali, foi exclusivamente contra cada deus estranho. Aquela escuridão que veio sobre a terra do Egito durante 3 dias, que foi a 9ª praga, ela foi para o Deus do Sol, certo? Eles tinham o Deus do dia como o Deus do Sol. Então Deus, para confundir ali que o Deus deles não tinha poder, que o Deus do Sol não tinha poder, ele pôs 3 dias de escuridão sobre a terra do Egito, para provar que ele é quem domina, que ele é que é Deus, né? Então, meus amados irmãos, o povo de Israel, durante todo esse tempo, aprenderam muitas tradições, né? Aprenderam muitos tipos de pecados diferentes.
eles praticavam as festas que eles praticavam, exceto alguns que estavam clamando a Deus pela sua libertação, e Deus, pela sua infinita graça, enviou a Moisés, que podemos considerar como graça de Deus. E através de Moisés, o povo passou pelo Mar Vermelho a pé enxuto, e Deus, pela sua infinita graça, trouxe a sua lei. Lei essa que deveria ser cumprida por todos os habitantes da terra. Amém? Exclusivamente pelo povo de Israel, a qual ele libertou da terra do Egito. Mas todos aqueles que se aproximavam da tribo de Israel, povos estranhos que chegassem até Deus, os gentios, e seja qual fosse o povo que se chegasse a Deus, Deus ele deu uma ordem para que o povo fosse hospitaleiro e recebesse aqueles que chegassem a ele, que não fosse da sua nação. Aquela pessoa, vamos dizer, que se chegassem os heteus, né, os cananeus, os jebuseus, se chegassem a Deus para servir, eles eram aceitos por Deus. Porém, as práticas repugnantes que eles cometiam não poderiam entrar no meio de Israel, porque era um povo que ali estava preparado e santificado por Deus para cumprir e obedecer os mandamentos de Deus. E quando nós obedecemos aos mandamentos, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos livres, porque a lei ela foi feita para aquele que pratica o pecado. A lei ela foi criada exatamente para punir aqueles que vivem desobedecendo as ordens de Deus, vivendo fazendo coisas que não agradam a Deus, ou praticando algo que irrita o seu irmão, que seja contra o seu próximo. No momento em que nós desobedecemos, no momento em que nós transgredimos a lei de Deus e começamos a praticar algo que é repugnável diante dos olhos de Deus e da humanidade, a qual nós estamos violando o direito e a privacidade do nosso próximo, nós estamos debaixo da lei, nós estamos sendo machucados por ela. É como se a lei dissesse: olha, tu sabe que não pode matar, mas tu estás matando. Então a lei ela vai te punir. Há uma penalidade, há uma consequência quando nós a desobedecemos. Por isso, muitos estão debaixo da lei. Mas Paulo, ele diz: olha, vós já não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que ele significa isso? Que quando nós começamos a obedecer, ele diz assim: olha, vocês que agora são cristãos, vocês que agora aceitaram a Cristo, que se batizaram, vocês não estão mais debaixo da lei, do regimento da lei, mas estão debaixo da graça de Deus. Ou seja, vocês que são obedientes agora a Cristo, que não andam mais segundo os seus caminhos, que não andam mais segundo as suas vontades, vocês agora estão debaixo da graça. Vocês estão libertos da maldição. Vocês estão livres de serem punidos. Porém, meus amados irmãos, quando nós transgredimos, quando nós começamos a praticar pecado, nós saímos debaixo da graça. Nós só estamos debaixo da graça enquanto nós estamos andando em conformidade à vontade de Deus. Se nós saímos de conformidade à vontade de Deus, a graça ela já não vai mais servir para mim e nem para você. Ou seja, Deus, através do seu grande amor, envia seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, nos dando aí a sua graça, a sua morte na cruz, nos dando a sua graça, derramando o seu sangue para perdoar os nossos pecados, que é a transgressão da lei de Deus. Nós somos libertos do pecado. Mas se nós voltarmos a praticar o mesmo pecado que nós praticávamos, porque agora eu aceitei Jesus, então o que foi que adiantou a crucificação de Cristo pelos teus pecados? O que adiantou João Batista dizer:
eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se eu quero continuar na mesma lama, se eu quero continuar no mesmo pecado, praticando os mesmos atos que eu praticava, se eu mentia, agora aceitei Jesus, eu vou continuar mentindo? Não. Para que eu seja abraçado pela graça, para que eu esteja debaixo da graça, eu tenho que deixar a mentira. Para que eu esteja debaixo da graça, eu tenho que deixar de furtar. Para eu estar debaixo da graça, eu tenho que deixar de armar falso testemunho contra o meu próximo, que é a mentira. Eu tenho que deixar o adultério, eu tenho que deixar o falso de levantar o nome do nosso Deus em vão. Eu tenho que deixar de adorar a outros deuses estranhos. Mas as pessoas têm os seus corações fechados para o entendimento da graça de Deus. E dizem que nós não estamos mais no tempo da graça, no tempo da lei, mas no tempo da graça, mas não entende que a graça de Cristo, para se apoderar da minha e da tua vida, é necessário nós abandonarmos o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, ele diz que tem duas leis que habitam dentro dele. Vejamos em Romanos, no capítulo 7, o versículo 21, que diz: assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Vejam, meus amados, existe a lei da liberdade, que é a lei de Deus, que Tiago, ali no capítulo 2, a partir do versículo 19, a partir do versículo 10 em diante, até o versículo 14, ele fala que seremos julgados pela lei da liberdade. Que lei da liberdade é essa? É a lei do Espírito de vida. É essa lei que nos dá vida, os mandamentos de Deus. Vamos ver o que diz Tiago no capítulo 2 e o verso de número 10 em diante. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete o adultério, mas comete o assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e haja com quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juiz sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, irmãos, temos que agir conforme a lei da liberdade, né? Mas como foi falado, existem duas leis que atuam dentro de nós: a lei do pecado e da morte, que é transmitida pelo desejo carnal, né? E tem a lei do Espírito de vida. Em Romanos, no capítulo de número 8, Paulo, ele relata que, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Lembra? João Batista, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O difícil hoje é entender o porquê que esta lei ela não é obedecida por completo, né? Essa tradição
de que alguém diz que Cristo veio abolir a lei mandamental, ela é falsa, certo? Se você abrir sua Bíblia em Êxodo, no capítulo de número 20, você vai ver que Deus, ele institui os seus 10 mandamentos para toda a humanidade. Irmãos, mas ali era só o povo de Israel que recebeu a lei em tábua de pedra, que também fala do sábado. Mas, meus amados irmãos, antes de Deus fazer a sua lei em tábua de pedra, quando ele criou os céus e a terra, ele já constituiu o sábado como questão da lei. Antes mesmo dele criar as outras leis, ele já havia criado o dia de descanso para nossas almas, para nossa vida na terra. Em Gênesis, no capítulo 2, ele diz: e assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. E no 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que fora realizada na criação. Então, meus amados irmãos, nós temos que entender que o nosso Deus, ele é ontem, hoje e será eternamente. Nós temos que termos o cuidado e o zelo para entender que a lei de Deus, ela foi criada para nos orientar e colocar em um bom caminho. É tanto que a lei do Espírito de vida, ele nos traz vida eterna, que quando o jovem rico chegou para Jesus e disse assim: bom mestre, o que posso fazer para ter a vida eterna? Você lembra o que Jesus falou para ele? Você conhece os mandamentos? Jesus perguntou: você conhece os mandamentos? Ele citou os mandamentos e disse: faça isso e viverá. Irmãos, nós temos que abrir nossa mente para entender que não precisamos fazer muita coisa para ser salvo. Não precisamos fazer muita coisa. Nós precisamos apenas obedecer os mandamentos de Deus. Nós temos que entender isso, irmãos. Nós não estamos aqui na terra para obedecer mandamento de homem nenhum. Jesus mesmo falou para os fariseus ali, quando ele disse que eles violam o mandamento de Deus para obedecer às tradições dos homens que eles criaram. Nós fomos chamados para estarmos debaixo da graça do Senhor. Mas para nós estarmos debaixo da graça de Deus, é necessário nós obedecermos aos mandamentos de Deus. Em Romanos, no capítulo 2, ele diz, capítulo 8, verso 2, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Vamos entender como é que a lei do pecado e da morte, ele opera dentro de nós. Verso 3 diz: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Veja que Deus, ele foi tão bom, irmãos, que depois que veio o pecado à terra, ali quando Adão e Eva eles transgrediram, comendo do fruto a qual não lhe foram permitido, Deus ali ele fez uma promessa a Satanás e ao homem e aos homens, que do ventre da mulher nasceria um, ou seja, da linhagem da mulher, do seu sangue ia nascer um que iria pisar a sua cabeça.
Ele estava ali falando da promessa que enviaria o Messias, né? Logo ali no capítulo 3 de Gênesis, Deus está fazendo uma promessa que enviaria o Messias para envergonhar a Satanás, para pisar a Satanás, ou seja, pisar a morte, o engano, a mentira, porque foi por causa dele que veio a desobediência, que veio a morte ao mundo. E no versículo 3 ele diz: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Aí veja que depois que Cristo ele morre na cruz do Calvário para perdoar nossos pecados, a lei ela vai ganhar força. No versículo 4 diz: a fim de que a justa exigência da lei fosse plenamente satisfeita em nós. Veja, irmãos, a lei ela é justa, a lei ela é santa, mas para que a justa exigência da lei fosse plenamente satisfeito em nós, foi necessário que Cristo morresse na cruz do Calvário para expiar os nossos pecados, nos dando a liberdade. Liberdade de quê? Liberdade da lei. Não que nós venhamos ser livres dela, mas que nós venhamos a liberdade de nós estarmos em obediência a ela, né? É a mesma coisa que você passar no trânsito e você está todo em irregularidade, você tem plena liberdade sob a lei de passar naquele caminho sem ser interferido, sem o seu veículo ser acolhido, sem você receber nenhuma multa, porque você tem liberdade, a lei te dá essa liberdade. Então a lei ela foi criada para o transgressor. No momento em que eu não quero essa liberdade, ou seja, no momento em que eu ando irregular, aí eu estou dando cabimento para que a lei esteja sobre mim. E se eu dou cabimento para a lei estar sobre mim, eu estou sendo pisado por ela, eu estou debaixo dela. Mas aí quando eu volto a andar regularmente, né, conforme a lei está me estabelecendo, então ela não tem força sobre mim. A lei ela tem força sobre o pecado, não sobre aquele que está em obediência. Se você está, irmão, em obediência à palavra de Deus, certamente você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Agora, se você está em desobediência, certamente a lei está pisando você e está te cobrando: olha, sai disso, isso não é certo. É tanto que a lei, ela vigora de tal forma que você sabe o que é certo e o que é errado. Ela mesmo te acusa. Ela mesmo fala. Se você vê lá em Romanos no capítulo 2 e o verso 13 diz: porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornando-se lei para si mesmo, embora não a possua a lei. Não é nem necessário você possuir uma lei escrita nas suas mãos. Não é necessário você possuir uma lei escrita em papel para você entender que matar é pecado. É necessário você ter uma lei escrita em papel para você ver que é errado matar? Não, porque naturalmente dentro de você diz que é errado, diz que é pecado. Se você furtar, naturalmente dentro de você diz que é errado você furtar. Então, mesmo que você não tenha a lei, ela lhe avisa dentro de você daquilo que é errado. Quer estar debaixo da graça? Então faz o que ela está avisando. O objetivo da lei não é nos salvar, é nos levar à salvação. É porque muitas pessoas não entendem.
que o objetivo da lei, que acha que a lei é que vai salvar a pessoa. Não é. O objetivo da lei é nos levar até a Cristo. Em Romanos capítulo 10, o verso 4 fala claramente que a finalidade da lei é Cristo, ou o fim da lei é Cristo. As pessoas entendem que o fim da lei significa que a lei se acabou. Não, mas é fim de finalidade, é fim de objetivo. O objetivo da lei é nos levar a Cristo. Então Cristo é quem pode nos dar a salvação, mas para Cristo nos dar a salvação é necessário que a lei nos mostre quem é Cristo. E quando nós obedecemos a Cristo, né, nós pegamos Cristo como exemplo, a lei ela tem força e se cumpre o que diz no versículo 4, que diz: a fim de que a justa exigência da lei fosse plenamente satisfeita em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Veja bem, se você tem a mente voltada para o Espírito, você está cumprindo a lei da liberdade. Mas se os seus pensamentos são voltados aos desejos da carne, você está debaixo da lei, do pecado e da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, no verso 6 ele diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Por quê? Porque não se submetem à lei de Deus. Ou seja, todo aquele que vive com a mente na carne, praticando coisas erradas, não se submetem a obedecer à lei de Deus. Portanto, quando eu me submeto a Deus e obedeço aos seus mandamentos, eu estou saindo debaixo dela e entrando debaixo da graça. Ainda tem pessoas que dizem: não, irmão, mas nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei, e não entendem o significado de tudo isso. Saiba que depois da morte de Cristo na cruz do Calvário, Ananias e Safira, que servia ali a Deus ali através dos discípulos, que conheceram a Cristo através dos discípulos, eles foram mortos por causa de um falso testemunho, de uma mentira. Você lembra que eles foram mortos por causa de uma mentira? E onde está errado, onde está escrito que é errado mentir, onde está escrito que é pecado levantar falsos testemunhos, se não vier da lei? Se não existe lei, nós podemos fazer o nosso bel prazer, o que nós queremos fazer, mas não é assim que a palavra de Deus funciona, não é assim que as leis do seu país funcionam também. Você pode fazer qualquer coisa que quiser, você pode pegar aqui dentro do seu país tudo aquilo que você quiser para você, sem consentimento da lei. Você pode chegar ali no centro da cidade e tirar sua roupa, você pode aliciar as pessoas, você pode chegar numa loja e pegar o pertence que você quiser lá para você. Não, por quê? Porque se você fizer isso, você vai estar debaixo da lei, a lei vai lhe prender, vai lhe colocar em cadeia. Mas se você obedece conforme a lei lhe ordena, você não tem motivos, né, e nem razão para temer. Portanto, meu amado irmão, que nós venhamos buscar viver em obediência à lei de Deus, que nós venhamos obedecer aos 10 mandamentos do Senhor. Em Eclesiastes, no capítulo 12, o versículo de número 13 e o 14 diz: de tudo que tenho lido, a conclusão é: guarde os mandamentos de Deus, porque é Ele que lhe trará em juízo tudo aquilo que foi feito, de bom ou de ruim. Se você também ler em Apocalipse, no capítulo 11, e o verso de número 19, João ele disse que ouviu vozes de trovão
e terremoto. E no santuário de Deus foi visto a arca da sua aliança. Meus irmãos, não venhamos nos enganar. Deus, ele tem tudo no céu, daquilo que foi criado aqui na terra, no tempo de Moisés, tanto a arca como o templo, como os seus mandamentos, e nós seremos julgados, assim como falou aqui Tiago, pela lei da liberdade. Quando nós obedecemos, nós estamos vivendo em liberdade. Quando nós cumprimos os mandamentos de Deus, nós estamos vivendo em liberdade. Mas quando nós rejeitamos, nós estamos vivendo em desobediência, e nós seremos punidos por essa desobediência. Tenhamos o cuidado de obedecermos à lei do Senhor. Ore a Deus, pergunte a Ele o que é que está faltando, aonde é que você está errando, para que você se volte a Deus e obedeça a seus mandamentos, porque é o essencial para todo homem. Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai, queremos te agradecer por este momento glorioso de estar na tua presença nesse sábado abençoado que tu nos separaste para cada um de nós, para descansarmos dos nossos pesares, dos nossos trabalhos. Muitos vivem em desobediência à tua lei, ó Pai, e não querem obedecer os teus mandamentos. Mas, Senhor, traz, Senhor, a reconciliação a este que não consegue, por força do pecado da carne, dos seus desejos, estar longe de Deus. Mas que cada um venha se chegar à sua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, que esta palavra venha fazer parte do teu coração.